Hello and welcome everyone to this special training event from Farm Radio International. Today, our topic is asking better questions. My name is Patrick Mpaga and I am Networking Officer at Farm Radio International, and I created this session. This 60-minute webinar will be in English with simultaneous translation into Portuguese and Amharic. To activate translation and listen to this event in the language of your preference, please look to the bottom of your screen and click on the globe icon that says interpretation. Then pick the language that you would like to listen to today, either English, Amharic, or Portuguese. If you are on your phone, click on the three dots in the bottom right-hand corner. Choose language interpretation. Finally, pick the language of your preference. I will now invite our Amharic translator, Neo Brown, to repeat these instructions in Amharic. እሺ እንደምናችሁ እኔ ኒዮ ብራውን እባላለሁ። አሁን የተናገሩት አስተባባሪ ሰላም ለሁላችሁም በዚህ ፋርም ሬዲዮ ኢንተርናሽናል ወዳዘጋጀው ልዩ የስልጠና መርሃ ግብር እንኳን ደህና መጣችሁ። የዛሬው ርዕሳችን የተሻሉ ጥያቄዎችን መጠየቅ የሚለው ነው የሚሆነው። ስሜ ፓትሪክ ምፓጋ ሲሆን በፋርም ሬዲዮ ኢንተርናሽናል የኔትወርክ ኦፊሰር ነኝ። የዛሬው ክፍለ ጊዜም የማስተባብረው እኔ ነኝ ነው ያሉት። ይህ የ60 ደቂቃ ርዝማኔ ያለው ዌቢናር የሚካሄደው በእንግሊዘኛ ቋንቋ ሲሆን መርሃ ግብሩ በአማርኛና በፖርቹጋልኛ በቀጥታ እየተተረጎመ ይደርሳችኋል። ትርጉሙን ለማስጀመር እና ይህን መርሃ ግብር በመረጡት ቋንቋ ለማዳመጥ እባክዎን በስክሪኖ ታችኛው ክፍል ላይ ያለውን ትርጓሜ ወይም ኢንተርፕሬቴሽን የሚለውን የዓለም ካርታ ምልክት ይጫኑት። በመቀጠል የዛሬው መርሃ ግብር ሊያዳምጡበት የሚፈልጉትን ቋንቋ ይምረጡና ቋንቋዎቹ ደግሞ አማርኛ፣ እንግሊዘኛ፣ ፖርቹጋልኛ ናቸው። በስልኮ የሚከታተሉ ከሆነ ደግሞ ከስልኮ ስክሪን ታችኛው ክፍል ላይ ያለውን ጥግ ላይ ያሉትን 3 ነጥቦች በመጫን የቋንቋ ትርጉም መምረጥ ይችላሉ። Back to you, Patrick. Thanks, Neo. I will now invite our Portuguese translator, José Magalha, to repeat these instructions in Portuguese. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a este evento especial de treinamento da Farm Radio International. Hoje o nosso tópico é Fazendo Perguntas Melhoradas. O meu nome é Patrick Mpaga e sou oficial de rede da Farm Radio International e estarei a facilitar esta sessão hoje. Este seminário virtual de 60 minutos será conduzido em inglês com interpretação simultânea para português e amharico. Para ativar a interpretação e ouvir este evento na sua língua de preferência, por favor, olhe para a parte inferior da sua tela e clique no ícone de globo onde está escrito Interpretation. A posterior, clique na língua na qual gostaria de acompanhar o evento hoje, quer seja inglês, amharico ou português. Caso esteja a acompanhar o evento pelo seu telemóvel, por favor, clique nos 3 pontos que estão no canto inferior direito da sua tela e, posteriormente, escolha a interpretação. Depois, escolha a sua língua de preferência. Thank you, Patrick. Thanks, Jose. For your information, this session will be recorded in all these 3 languages. Para vossa informação, esta sessão será gravada nessas 3 línguas. E será possível partilhar essas gravações convosco após o evento. Iremos também utilizar algumas funções do Zoom hoje. Então, por favor, usem a função de mensagens para se apresentar e poderão também usar esse chat para partilhar perguntas.
No final deste evento, teremos uma sessão de perguntas e respostas para responder às suas perguntas. Agora, iniciando. Esta sessão chama-se Fazer Perguntas Melhoradas e faz parte do guião faz parte do guião dos locutores de rádio da Farm Radio para melhorar a sua capacidade de entrevista. Então, como é que poderemos fazer perguntas melhoradas? Hoje vamos aprender como é que fazer perguntas melhoradas pode ajudar aos nossos ouvintes e como é que podemos fazer como é que também podemos melhorar o nosso programa. Portanto, vamos saber como fazer perguntas que são específicas e baseadas em pesquisa, de forma a fazer um bom segmento. Mas, na verdade, queremos entender o que é fazer perguntas melhoradas. Por isso, vou passar a palavra a Bussi. Bussi, a palavra é sua. Hello, everyone. My name is Busi Navecha. Alô a todos. Meu nome é Bussi Kaibesh. Sou coordenadora de rede na Farm Radio International. Right now, we are going to take a look together at Neste momento, vamos juntos olhar para essas duas questões. Primeiro, vamos ver o que é um guião prático para locutores e locutoras. E, em segundo lugar, vamos ver onde podemos encontrar os guiões práticos para locutores. O que é um guião prático? A Farm Radio cria vários recursos de locução que estão disponíveis no seu website. E o recurso mais popular é o nosso guião prático para locutores e explica como é que as pessoas podem usar nas 3 línguas ou várias línguas. E já temos mais de 60 guiões disponíveis que poderão incorporar nos vossos formatos. Estes guiões dão instruções passo a passo sobre como é que podem criar os programas de rádio e como aprender várias habilidades. Então, poderão usar esses guiões práticos para melhorar as habilidades, para melhorar a sua transmissão e assim alcançar melhor os seus ouvintes. Agora, vejamos como encontramos os guiões práticos. Primeiro, temos que ir ao site de recursos da Farm Radio. Portanto, no seu telefone ou no seu computador, pode ir ao seu navegador de internet e digitar farmradio.fm. Repito, farmradio.fm. This is where you will find all the different websites. Portanto, é aqui onde nós poderemos encontrar os vários recursos. Se podem ver na tela, existe um bom número. Temos o BrowserWire, onde partilhamos serviços de notícias semanalmente. Depois temos os alinhamentos, onde encontramos uma coleção que inclui suplementos informativos, guiões de entrevista, guiões também de dramas de rádio e outros recursos. Também temos o website de treinamentos, onde encontramos os guiões práticos chamados Broadcaster How-To Guides. E, por fim, encontramos o site de e-discussion, que é um espaço de discussões virtuais para locutores. Portanto, todos esses recursos estão disponíveis de forma gratuita para parceiros da Farm Radio International. Caso tenha alguma pergunta, por favor, coloque nas mensagens. Agora, nós estamos aqui para buscar um guião prático para locutores. Então, nesse caso, vamos clicar nesse terceiro ícone à direita ou o terceiro de cima para baixo, se estiver a usar o telefone. Portanto, agora estamos no nosso site de treinamento.
there are some options for language. E caso esteja a usar o computador, vê que há opções de línguas na parte superior. E caso use o telefone, também há opções na parte superior. Temos inglês, francês, Swahili, Amharico, Hausa and Portuguese. Hausa e português. We have some resources available in each of these languages. Temos alguns recursos disponíveis em cada Click on the uma language dessas you línguas. want, Para ver esses recursos, simplesmente clique but we are na going língua to de sua begin preferência. in English. Portanto, nós vamos iniciar If we em look down inglês. on the page, we see there are Olhando para different baixo na página, resources. podemos ver There are os audio vários resources, recursos. guides, Nós temos recursos em learning áudio, modules, and guiões, applications. módulos de aprendizagem e You can see this publicações. on the bottom right under filter. If you are on a mobile Então, phone, conseguem ver isso no computador, na parte bottom of the de screen. filtro. E caso usem o telefone, poderão ver no fundo da tela. Então, podem filtrar os recursos clicando no tipo de recurso que querem. To search for the keywords or skills you are interested in. Também poderão usar You can a also barra de browse all pesquisa around para the pesquisar as website palavras by que procuram. going to the bottom of Também the screen podem and clicking procurar ao longo Next do page. nosso website, descendo até o fundo e clicando Next. To see the guides, the BH2s using the Por filter, forma a ver os BH2 ou os guiões práticos, deverão clicar onde está escrito Guide. the broadcaster how to guide. E assim There are poderão different ver categories or types of os guiões práticos. Há You will várias see categorias de categories BH2. clicking the drop-down arrow under Poderão ver essas category. categorias clicando nesta You will seta see para that baixo we have farm radio e standards, podem ver que temos formats, os padrões da Farm Radio, temos formatos, capacidade de jornalismo, gestão, desenvolvimento de programas e habilidades técnicas. Portanto, podemos ver que os guiões práticos têm o mesmo formato, independentemente da sua categoria. Então, hoje vamos ver este guião chamado Fazendo Perguntas Melhoradas. Para fazer isso, simplesmente clica na tela. E caso não consiga ver na sua tela, pode clicar na pesquisa e escrever Asking Better Questions. E então conseguimos ver aqui a parte da introdução ou contexto, onde vamos ter uma contextualização desse broadcast. How to. E depois vemos como é que podemos usar para melhorar o nosso programa a partir deste guião. E depois encontramos como podemos iniciar. Portanto, é um guião passo a passo sobre como implementar essa habilidade e dá informações sobre essa habilidade e como obtê-la. Temos também recomendações do que fazer e não fazer. Por fim, temos outras fontes de informação. Portanto, nessa secção, podemos encontrar uma lista de recursos que poderão usar para aprofundar nesse assunto. Agora, para baixar um guião prático para locutores, deverão clicar no botão Print, que está no lado direito da tela. Portanto, o sistema irá pedir que selecione uma impressora, mas na verdade nós queremos baixar. Então, em vez de escolher a impressora, vamos mudar a opção, clicando na lista e escolhemos Save as PDF. Caso estejamos a usar o computador, poderemos ver esta opção e depois a opção de salvar como PDF. Mas se estivermos a usar o telefone, teremos que seguir o mesmo procedimento e escolher guardar como PDF e clicar Save no fundo. Então, se estiver no PDF, irá ver uma seta que mostra que já baixou. Agora, no computador, poderá ir para os downloads, onde geralmente vão os arquivos quando nós baixamos.
Então, nesse caso, podemos mudar escolhendo a Now, pasta de preferência e agora vamos guardar nos downloads. Agora, independente de estar a usar o computador ou o telefone, poderá futuramente voltar para encontrar esses conteúdos. Agora, vamos olhar para o conteúdo específico deste guião. Patrick, devolvo-lhe a palavra para isso. Muito obrigado, Bussi, pela boa explicação. Espero que todos que estão a acompanhar sejam capazes de saber o que fazer e onde ir. Agora já sabemos o que é um BH2. Permitam-me partilhar que este webinar é sobre um dos tópicos de BH2 novos que podemos acessar a partir do website da FarmRed. Então, vamos começar respondendo a pergunta. O que são perguntas? Vamos começar daí. Perguntas são a espinha dorsal do nosso trabalho como locutores, apresentadores e locutores. Portanto, nós precisamos de fazer perguntas para obter respostas a partir dos nossos ouvintes e assim podermos dar informação aos nossos ouvintes. E para produzir programas melhores, precisamos de fazer perguntas melhoradas. E o motivo para fazermos perguntas melhoradas é que existem perguntas conducentes, aquelas que conduzem o entrevistado para que ele responda a sua pergunta de uma certa forma e da sua forma, da forma que você preferia ouvir. E assim você conduz a resposta do entrevistado. Agora vamos ao próximo slide. Perguntas melhoradas não tornam subentendido aquilo que o entrevistador quer ouvir da resposta do entrevistado. Portanto, perguntas melhoradas permitem que os entrevistados falem de forma livre, sem ser conduzidos. Portanto, perguntas melhoradas não dão dicas, não apontam direções ou que mostram o que é esperado da resposta. Mas, adicionalmente a isso, as perguntas melhoradas fazem com que o seu entrevistado ou entrevistada sinta-se feliz por poder partilhar de forma livre as suas opiniões. Portanto, fazendo perguntas melhoradas como locutores, nós fazemos com que os nossos ouvintes fiquem felizes. Como é que isso acontece? Vamos ao próximo slide. Portanto, fazer perguntas melhoradas serve melhor aos seus ouvintes de várias formas. Os ouvintes ouvem respostas não tendenciosas a partir do seu entrevistado ou entrevistada. E assim, os ouvintes sabem melhor quem é o entrevistado e percebem melhor quem são eles e como é que eles se sentem quanto à pergunta. E também mantém o elemento surpresa, porque os entrevistados sentem-se à vontade para dizer algo que ninguém poderia esperar ouvir. Portanto, ter essas perguntas ajuda que haja um caminho de segmento, uma vez que há perguntas que vão ter respostas que vão interessar mais ainda ao seu ouvinte. Portanto, a busca aqui é que nós façamos programas melhorados para os nossos ouvintes. Como é que isso acontece? Poderemos ver no próximo slide. A curiosidade é o pilar Portanto, sabemos que as boas perguntas são a base para um bom programa de jornalismo, onde nós devemos perceber, poderemos perceber que fazendo boas perguntas, nós ganhamos a confiança dos nossos ouvintes e assim
partilhamos o que está realmente na sua mente e não representamos de forma errada o que eles As broadcasters, pretendem we should transmitir. Então, isso é fundamento básico de um bom programa. Então, como locutores, nós precisamos de buscar alcançar duas coisas. Uma, fazer perguntas melhoradas ao longo de entrevista ou através de entrevistas que vão refletir o caráter real dos nossos entrevistados, of our thoughts as para que interviewers. não seja uma extensão dos nossos pensamentos como entrevistadores ou das nossas ideias. E o segundo foco deve ser produzir programas melhorados que possam servir melhor aos nossos ouvintes. Nesse caso, esses dois alvos são o nosso objetivo. Como é que nós podemos chegar a esses objetivos? Podemos ver no próximo slide. We propose a few steps. Nós propusemos aqui alguns passos Call them e esses passos started. chamamos So how do we get como começar. Então, como é que podemos começar? your interview? A primeira coisa é planificar ou planear a sua entrevista. Podemos ver neste slide. Interview, Quando nós planejamos a nossa entrevista, devemos considerar esses três passos. find the right person Primeiro, encontrar a pessoa certa, and que tenha conhecimento e experiência suficiente sobre esse tópico. E, em segundo lugar, vamos nos focar no que nós queremos aprender a partir dessa pessoa. E, em terceiro lugar, do some extensive research. devemos fazer uma pesquisa aprofundada sobre o tópico. So when formulating better questions, Então, enquanto nós about different criamos essas perguntas melhoradas, devemos pensar em diferentes tipos de perguntas que poderemos colocar. Podemos ir ao próximo. considering different types of questions. There are two main types of Diferentes questions, tipos de perguntas. Existem and objective questions. dois Biased tipos de perguntas. Perguntas tendenciosas e objetivas. Essas tendenciosas são conducentes, enquanto que as objetivas são neutras. Portanto, para servir melhor aos nossos ouvintes, precisamos de lutar para manter perguntas objetivas e não tendenciosas. E essa abordagem vai nos ajudar a produzir programas melhorados. Então, precisamos de evitar colocar perguntas tendenciosas ou conducentes, porque nos impedem de servir melhor aos nossos ouvintes. Só para vos dar um lembrete, este seminário é baseado na nossa apresentação a partir da Farm Radio International, que foi feita com base na NIMA da Tanzânia, onde representamos diferentes entrevistas relacionadas às histórias às suas histórias de agricultura. E vamos vamos mostrar como é que um entrevistador poderia facilitar com que a NIMA partilhasse a sua história. E dessa forma, o locutor ou a locutora poderá produzir um programa que pode trazer bons objetivos e profissionais. Então, vamos olhar para algumas perguntas que poderemos colocar. Portanto, vamos ver como é que faríamos para que NIMA nos desse respostas que podem servir melhor aos nossos ouvintes. Aqui estão alguns exemplos. Por exemplo, se nós fizermos a pergunta, não houve chuva suficiente? Esta é uma pergunta tendenciosa. Uma pergunta melhorada seria: NIMA, como é que foi o rendimento de milho neste ano? E a pergunta de segmento poderia ser: que fatores afetaram o rendimento? Podemos ir ao próximo slide, por favor. This is neither here nor there question. In other words, you can ask this question Esta não é uma pergunta nem daqui nem dali. whether there is Então, nós podemos fazer essa pergunta. excellent yield or didn't have an excellent yield. É uma pergunta que poderá responder se ela teve um bom rendimento ou não. Então, quando nós estivermos a fazer as perguntas, temos que estar claros de diferentes tipos de perguntas
e evitar aquelas perguntas que não servem ao nosso propósito. E devemos fazer as perguntas que nos ajudam a alcançar o que precisamos. Vamos considerar 3 tipos de perguntas. Então, há perguntas predisponentes, primeiro lugar, mas existem 3 tipos. Vamos começar com estes tipos. As perguntas predisponentes são aquelas que dão ao entrevistado uma impressão de que você, como o entrevistador ou a entrevistadora, procura uma resposta específica ou em particular. A forma como a entrevista é colocada, a pergunta é colocada, faz com que a pessoa entrevistada dê uma resposta que considere que é uma resposta desejável. Um exemplo poderia ser: Nema, você utiliza sementes de milho melhoradas? Uma pergunta melhorada poderia ser: que tipo de sementes você usa, Nema? Portanto, esta pergunta coloca uma impressão de que há uma pergunta desejada. Portanto, isso na primeira pergunta. Quando nós dizemos, Nema, você usa sementes melhoradas? Então, isso mostra que o entrevistado deveria responder como sim. Mas quando você pergunta que tipo de semente você usa, Nema, então a Nema se sente à vontade para responder acerca daquilo que sabe. Então vamos ao próximo slide. Outro exemplo de uma pergunta predisponente poderia ser: você é a favor da adoção das novas técnicas eficazes de colheita para reduzir a perda de colheitas que alguns agricultores nesta área têm? Então, quando nós colocamos a pergunta dessa forma, a pessoa entrevistada, Nima nesse caso, vai saber que provavelmente isso é o que o entrevistador quer. Então, temos que evitar isso. Perguntas melhoradas poderiam ser: por acaso sabe se sofreu perdas de colheitas, quer antes, quer depois da colheita? Podemos também perguntar: quais são, na sua opinião, as razões para tal? E uma pergunta de segmento poderia ser: o que acha das diferentes técnicas de colheita que alguns agricultores estão a experimentar ou a usar? Então, nesse sentido, a NEMA se sentiria à vontade para te responder, porque não estaria a colocar uma predisposição, não estaria a mostrar que está à procura de algum tipo de resposta. Então, podemos ir para o próximo slide, por favor. Outro grupo de perguntas é o que chamamos de sondagens conducentes. As sondagens são usadas para aprofundar uma resposta de um entrevistado ou uma colocação. São muito úteis, mas temos que colocar essas perguntas de forma que não coloquem palavras na boca do entrevistado. Por exemplo, uma sondagem conducente poderia ser: está a dizer que as novas opções de armazenamento apresentadas pelo extensionista não funcionam? Então, estaríamos a colocar uma situação em que o extensionista disse muita coisa. Estaríamos a perguntar a Nima se está a dizer que o extensionista disse não funciona. Isso é uma sondagem conducente, porque mostra o tipo de pergunta que procuramos. Então, devemos colocar perguntas de forma aberta. Como, por exemplo, o que você quer dizer com isso? Ou poderia explicar, por favor? Quando fazemos esse tipo de perguntas, significa que a NEMA vai se sentir livre ou à vontade para nos dizer aquilo que pensa e também esclarecer o que nós precisamos que seja esclarecido. Podemos ir ao próximo slide, por favor. Outra forma de olhar é para as perguntas carregadas. Aquelas que implicam que alguma coisa ou algum fato é verdadeiro, por mais que essa verdade não tenha sido verificada. Portanto, na resposta a essas perguntas, o entrevistado se encontra num dilema. Vamos olhar para o exemplo da NEMA.
Esta pergunta poderia ser: acha que o extensionista estava a mentir quando lhe disse que você está a perder 20% da sua colheita? Então, quando colocamos a pergunta dessa forma, já estamos a dizer aquilo que nós buscamos como resposta ou o que nós entendemos. E Nema, como agricultora humilde, não vai querer contradizer aquilo que você está a colocar, mesmo que a resposta dela seja diferente. Portanto, uma pergunta melhorada poderia ser: o que acha da declaração do extensionista ao dizer que você está a perder 20% do seu milho antes que este chegue ao mercado? Esta é uma pergunta aberta, na qual a Nema vai sentir à vontade para lhe dizer o que ela acha. Portanto, nós devemos garantir que evitamos perguntas conducentes. Portanto, as perguntas melhoradas são perguntas abertas que removem a questão tendenciosa nas perguntas. E não devem colocar a pessoa entrevistada num dilema. Ou situações em que a pessoa tem de dizer sim ou não, porque pode não haver espaço para que a pessoa explique aquilo que pensa. Portanto, essas perguntas conducentes devem ser evitadas e devemos tentar trazer perguntas neutras e não tendenciosas para fazermos aos nossos entrevistados. Portanto, a pessoa entrevistada não deve ser forçada a concordar ou discordar. Portanto, o que nós temos aqui neste slide são alguns exemplos de como nós poderíamos fazer as nossas perguntas. Por exemplo, poderia descrever como é a sua quinta ou a sua machamba? Como foi o seu rendimento de milho este ano? Que fatores afetaram o rendimento? Descreva-me como você e o Godfrey plantaram e colheram o milho. Na verdade, Godfrey é o esposo da Nima. Como é que você e Godfrey tomam as suas decisões agrícolas? É importante para si trabalhar como uma equipa? O que acha das diferentes técnicas de colheita que alguns agricultores estão a experimentar? Por que escolheu armazenar o seu milho em sacos? Portanto, essas perguntas são neutras, porque a Nima terá que descrever, falar aquilo que ela sente, ela deverá partilhar os diferentes fatores envolvidos. E dessa forma, ela não vai usar nada ou se apoiar em nada que você diga como entrevistador, e assim vai lhe dar as suas próprias respostas. Poderíamos ir ao próximo slide, por favor. Então, nós devemos garantir que quando nos preparamos para as entrevistas, preparamos diferentes tipos de perguntas. Como jornalistas, muitas vezes nos focamos apenas em conseguir informação. O que é uma pergunta que recolhe informação? É uma pergunta que colhe a informação na qual você e seus ouvintes estão interessados. Então, temos que preparar as perguntas que obtêm informação. Adicionalmente, é importante preparar perguntas melhoradas que partilham com os nossos ouvintes mais informação sobre a pessoa entrevistada. Isso nos dá informação de quem é a pessoa entrevistada, porque em algum momento é muito importante que isso esteja lá, porque quando os ouvintes sabem quem é o entrevistado, ajuda-lhes bastante, porque eles podem se identificar com a pessoa que está a ser entrevistada por ser como eles. Então, temos que partilhar isso. Adicionalmente, a partilhar informação, vamos buscar perguntas que partilhem o caráter de quem está a ser entrevistado.
when you are asking questions about Então, them, quando nós fazemos you must make perguntas sure that sobre quem you are not making é a them pessoa to entrevistada, you or to tell you leading answers. temos For que example, your garantir que questions, não são para que nos deem respostas tendenciosas ou were you very preconcebidas. happy? How does this Perguntando, look like? você ficou These feliz are com isso? said by your Ficou person. triste com So you isso? must Ou kind of como é que você se sentiu quando isso Some of the aconteceu? questions Então, we nós want to precisamos ask de evitar esse are, tipo de what do you pergunta. have Algumas to say? perguntas podemos colocar How did you são, feel por at the exemplo, beginning of the planting season? como se That's an interesting sentiu no question. início da época de What was plantio? it like for you? And Godfrey, Como foi para when you si, para o realized how much Godfrey, maize o was momento lost em que to se fall aperceberam armyworm? da quantidade de milho que tinha Can se you perdido describe por the causa first da day lagarta your son do was able cartucho to do help milho? you with the harvest? Pode descrever o primeiro dia em que o seu What are your filho dreams pôde lhe for the ajudar future? com a colheita? So these are some of Então, the quais são os questions seus that you can sonhos ask para o to find futuro? out more Essas são algumas about perguntas que NEMA. podemos So fazer our listeners para saber mais might be acerca de interested NEMA, in the person porque in os addition nossos ouvintes e as to nossas the ouvintes main podem estar content of interessadas your em ouvir discussion. isso, Next adicionalmente ao slide, please. conteúdo principal da discussão. So many listeners, as we have said, Portanto, will muitos identify with these ouvintes e questions, muitas ouvintes, como já and dissemos, they would want to know vão what se NEMA is identificar com going to essas answer, perguntas because e vão querer saber o que é que a NEMA is NEMA like vai them, responder, and what porque you ask NEMA them, é como if they are eles. positive, they might affect E their lives se as as well. respostas da That's NEMA why forem it's very positivas, important vão to ask ter o these potencial de afetar as non-questions suas vidas também. to NEMA Então, é por as isso que well. devemos evitar colocar as perguntas conducentes. Listeners are going to Por quê? benefit a lot. Se as perguntas não forem tendenciosas, os ouvintes poderão se beneficiar muito. When you are preparing your Portanto, questions, quando nós preparamos as nossas perguntas, devemos garantir questions, que preparamos perguntas avoid específicas. overgeneralization, Evitar a generalização demasiada. like Temos que evitar fazer what is the perguntas best way to como: deal with pest qual é problems? a melhor maneira de lidar com os Well, problemas de it's pragas no milho? Isso a question which is specific enough, but pode parecer uma pergunta muito there específica, are mas não é. types of pests that Há damage vários tipos de plants pragas and stored maize. que danificam as plantas de milho e o milho armazenado. Então, precisamos de ser muito específicos. Por exemplo, uma pergunta assim poderia trazer simplesmente a resposta que é depende. Então, ao invés disso, podemos fazer perguntas específicas como: qual é a melhor maneira de lidar com a lagarta do cartucho de milho 6 semanas após o plantio? Então, se qualquer pessoa tiver que responder essa pergunta, essa pessoa vai ser específica e dar a resposta que nós procuramos. Ou poderíamos fazer perguntas como: o que é que você faz para evitar besouros na colheita do seu milho? Então, nesse tipo de perguntas, vamos ver que as respostas também são bastante específicas. Então, quando colocarmos perguntas aos nossos entrevistados e entrevistadas, eles vão poder entender e vão responder de forma adequada às nossas perguntas. Ao fazer perguntas melhoradas, há certas palavras que não devemos incluir nas perguntas. Vamos ver quais são essas palavras no próximo slide. Portanto, palavras como recomendado ou apropriado não podem ser ditas ou utilizadas numa pergunta. Quando nós usamos palavras como estas e outras, damos à pessoa entrevistada uma impressão de que devem responder de forma afirmativa. Portanto, essas perguntas formam as perguntas predisponentes. Podemos avançar para o próximo slide. Portanto, quando nós fazemos perguntas predisponentes, nesse caso, perguntas com palavras como recomendado, adequado e outras, podemos confusionar as entrevistadas como NEMA, porque podem
ter a impressão de ter feito erros ou usado, elas podem ter usado opções que não sejam aquelas que são recomendadas. Então, a pessoa entrevistada pode querer agradar-lhe e responder de uma forma que não é a forma como essa pessoa pensa ou o que ela fez. Então, para evitar confusionar a pessoa entrevistada, devemos tentar fazer perguntas abertas. Mas como é que podemos fazer perguntas abertas? Como é que podemos ser específicos? Devemos garantir que preparamos as perguntas de forma específica e depois disso fazemos pesquisa a respeito disso. Porque as perguntas abertas reduzem o risco de fazer-se suposições. Então, podemos ver o próximo slide. Então, falamos sobre pesquisa. Queremos que você garanta que você pesquisa as coisas que você quer perceber. Porque quando há pesquisa, você sabe, então, as diferentes formas de lidar com um problema específico. Por exemplo, problemas de fertilidade do solo ou de colheita. Então, quando dermos exemplos específicos, também vamos poder ter respostas específicas. Por exemplo, o que você acha da ideia de que agricultores e agricultoras da sua área se juntem para comprar uma única ceifeira mecânica que todos possam usar de cada vez? Então, esta pergunta mostra que você já está ao redor. Então, agora está lá para colher as ideias da Nima para contribuir naquilo que as outras pessoas já podem estar a pensar. Devemos garantir que estamos preparados para fazer perguntas de segmento. Isso significa que devemos ouvir com muita atenção ao que a pessoa entrevistada diz. Caso já tenha em mente a próxima pergunta principal, não precisa de ficar a pensar nela. Então, deve se concentrar e ouvir a resposta completa da pessoa entrevistada. Então, porque se fizer isso, será um erro. Então, precisa de ouvir com atenção e perceber o que a pessoa entrevistada está a dizer. E perceber se foi a fundo o suficiente, se tinha todos os detalhes. Então, caso não, poderá fazer perguntas de segmento. Podemos ver este slide agora. Algumas das perguntas de segmento que poderia fazer são: pode comparar com o ano passado? Por exemplo, se a pessoa acaba de falar da sua colheita, pode perguntar, pode comparar essa colheita com a do ano passado. Se disse que o ano passado foi melhor, então pode perguntar, por que é que o ano passado foi melhor? Isso mostra que você está a ouvir, porque se ela diz, portanto, se, por exemplo, a pessoa responde por que que o ano passado foi melhor e você ainda faz a pergunta por que que o ano passado foi melhor, isso mostra que você não está a ouvir. Portanto, dessa forma, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes serão capazes de seguir as respostas ou as perguntas que nós estamos a fazer. Portanto, neste momento, nós sabemos que à medida que temos discutido, estamos aqui a discutir esse assunto, várias pessoas partilharam perguntas nas mensagens, portanto, gostaríamos de ver agora algumas perguntas que podem ser respondidas neste momento. Muito bem. Portanto, vou pedir ao VJ que fique disponível para responder a esta pergunta que vem de Visitor em Matandura. E
A pergunta é: if they are in the há pro perguntas system. How will I know que if my podemos não questions saber are in se the estão pro no system? sistema de How do you think Isidori will know? sondagem. How do I know Então, if I am asking a pergunta é leading questions? também, como é que eu sei se estou a fazer uma pergunta conducente ou estou a fazer uma sondagem conducente? VJ, por favor, pode ajudar a senhora Isidore Matandura para que saiba quando é que ela não está a fazer uma sondagem que é conducente? Okay, I'm not sure that I completely understand your question. So, Não sei se terei entendido perfeitamente a pergunta. so you say there are some questions that you may not know if they're in the probe system. How will I know if my Portanto, a is pergunta the colocada é question, how do I se, know if I'm asking ah, a leading probe? Is this what you want to ask? primeiro, como é que vou saber se uma pergunta está no I think it sistema de sounds like sondagem ou se a pergunta está é conducente? Acho que a pergunta é realmente isso. Podemos fazer uma série de perguntas e não sabermos quando é que uma pergunta já é é um aprofundamento que é conducente. Então, o que é que podemos observar? Talvez há perguntas que nós podemos olhar ou palavras que podemos olhar que mostram que se eu colocar essa palavra numa pergunta já pode ser tornar a pergunta conducente. Any words that could Então, realmente, eu concordo que deveremos tirar palavras, quaisquer palavras, que podem ser uma espécie de sinal para que a pessoa entrevistada responda de uma forma particular, de uma forma desejada. Então, essa seria uma abordagem geral sobre como evitar aprofundamentos que são conducentes. Talvez outra forma seria evitar fazer perguntas que requerem respostas do tipo sim ou não. Então, se a pessoa der um desses tipos de resposta, não poderá acrescentar nada. Outra pergunta é de Yamkama Alisas, onde pergunta: e se eu souber a resposta e a pessoa entrevistada não sabe a resposta e eu preciso da resposta, como é que eu evito perguntas conducentes nessa situação? Sim, Alósia, não sei se lembra-se do exemplo que demos ainda nessa sessão, onde dissemos que como você já fez a pesquisa, você já tem muitas respostas, mas ainda tem lacunas. E é por isso que está a fazer a entrevista. Então, a pergunta feita a Nima foi: o que você pensa da questão de alguns agricultores aqui estarem a fazer isto e aquilo? Então, primeiro, isso mostra que você sabe que há algo que os agricultores estão a fazer. Mas, segundo, mostra que você quer ouvir quais são as opiniões da Nima sobre essa questão. Maybe I'm not aware, or I don't know about it, or I'll find Então, out. se ela não souber, havemos de ver a partir da resposta dela dizer não sei, nunca ouvi falar sobre isso. Mas o essencial é não forçar que a pessoa entrevistada responda de uma forma afirmativa ou uma forma particular. A próxima pergunta é da parte de Alfred James Mungwa, que é gestor de estação de Nyimba FM de Zâmbia. E a pergunta é, perdoe-me, parece-me que perdi essa pergunta, mas vou ver a próxima, que é de Lonkot Mash Abekson, que pergunta: como é que posso abordar uma pessoa entrevistada que não quer partilhar mais detalhes sobre a pergunta que eu terei colocado? Muito bem. Eu creio que isso seria uma pergunta comum para muitas pessoas.
Uma das respostas é que We have said that you are looking for the what, which is the information itself. But it is not possible seria que nós estamos à procura da informação como tal, mas understand the person. é importante também When perceber quem, porque estaríamos à procura só do o quê. Então, temos que entender que alguns entrevistados podem não estar dispostos a partilhar alguns tipos de informação. Por exemplo, você já conheceu a pessoa há 3 meses, há 3 minutos atrás, já está a fazer perguntas. Então, isso pode dificultar. Então, é preciso primeiro ter um entendimento com as pessoas. Então, lembrem-se, estamos a olhar para perguntas que podem ajudar nos aspectos de agricultura. Então, não estamos a olhar para questões, talvez, de política, onde pessoas queiram esconder certas informações. Então, é importante deixar a pessoa entrevistada à vontade consigo, habituada consigo, para que possamos fazer perguntas e possamos ter resposta do que nós precisamos. Mas se não fizermos isso, não deixarmos à vontade, podemos não ter liberdade por parte dessas pessoas. A próxima é do Wendera. Então, vou pedir o VJ que me ajude nesta pergunta também. E Alex pergunta: seria profissional que o entrevistado tivesse uma ideia das respostas das perguntas preparadas anteriormente? VJ, por favor, nos ajude. Sim, isso é uma coisa que nós buscamos evitar, porque é, por vezes, um dilema, porque por vezes é uma pessoa do Ministério da Agricultura, onde por vezes temos que ter algum tipo de informação. É algo que buscamos evitar, mas devem sempre sentir-se à vontade para fazer perguntas de aprofundamento, mas apenas quando queremos ter informações que nós não teríamos se nós não fizéssemos as perguntas. Por exemplo, se a pessoa entrevistada está a fugir do tópico que nós estamos a abordar. Então, todas as perguntas que são feitas, ou nas respostas dadas, eu iria aconselhar que buscasse mais aprofundamento e informação sobre cada pergunta que fizesse. Muito obrigado, VJ. Você poderá ter mais informação sobre fazer perguntas melhoradas, voltando para o website para ver mais informações realmente sobre isso. A próxima é de James Mongwa, da Zâmbia, e pergunta: como posso realizar uma entrevista ou conduzir quando a pessoa convidada foge do tópico? Simplesmente repita a pergunta, dizendo: a minha pergunta é. Então, enfatiza o que está a partilhar. Eu acredito que a pessoa não saia do assunto de forma voluntária. Então, não há problema em repetir a pergunta. Outra pergunta é de Frank Malua, que pergunta: o que você deve fazer se a pessoa não for capaz de responder a sua pergunta de forma apropriada? Pode dar mais informação? Mais uma vez, nessas situações tem de usar perguntas de sondagem para aprofundar. Então, não fazendo perguntas conducentes, mas pode fazer uma pergunta e ter várias sondagens, várias perguntas de sondagem, para garantir que a pessoa responda à pergunta inicial. Outra pergunta seria: a Luiz pergunta mais uma vez: eu preciso de uma resposta curta, mas a pessoa está a partilhar muitos detalhes. Como é que eu posso encurtar para que a pessoa dê uma resposta mais curta, mas para não também parecer estar a desprezar
à pessoa entrevistada. Sim, isso acontece muito. Por vezes não temos muito tempo e parece-nos que a pessoa entrevistada só está a falar e falar e falar. Então, o que fazemos é simplesmente dizer, epa, parece-me que já realmente me deu o que eu procurava, acredito que já me deu os detalhes. Mas é importante ser respeitoso, não deixar parecer que está a menosprezar a pessoa ou fazer parecer que a pessoa entrevistada está a falar coisas más ou erradas, por isso está a lhe cortar. Então, tente deixar claro que está agradecido pelas respostas dadas. Creio que podemos responder a mais uma. E essa, vamos preparar o VJ. Okay. It's coming from someone. Okay, because it's someone. There are no details about them. Some interview. Portanto, vem de alguém, não consigo ver aqui os detalhes, mas digamos que eu, como entrevistador, faço uma pergunta melhorada, mas a pessoa entrevistada foge da pergunta e tenta escolher detalhes. Seria profissional colocar perguntas predisponentes nessa situação? Não sei, VJ, pode nos ajudar a responder, por favor? Sim, a minha primeira resposta seria: nós temos um guião prático que fizemos há anos atrás que fala sobre como abordar pessoas em posição de autoridade que podem não estar a colaborar para responder às suas perguntas. Então, essa seria a primeira resposta, ir ver esse guião prático. A outra forma seria colocar as expectativas de forma clara logo no início da entrevista, dizendo, eu vou fazer 12 perguntas e teremos 60 minutos. Então, porque se nós sentimos que não vamos ter informação clara, há essa possibilidade, temos que deixar tudo claro antes mesmo de iniciar a entrevista. Sabe, DJ, sim? VJ, sim. É muito bom que partilhou, mas realmente sabemos que muitas pessoas ainda têm perguntas, então gostaríamos de aconselhar a todos que pudessem ir ao website para ver mais uma vez o que poderiam ter lá para que possam ser melhor informados sobre como podem fazer perguntas melhoradas para melhorar os seus programas. Portanto, agradecemos a todos. Sinto muito por todos aqueles que não pudemos responder às suas perguntas. O tempo já nos fugiu. Então, isso nos trouxe realmente ao final deste evento hoje. Então, quero agradecer-lhes mais uma vez pela vossa participação e por serem ativos. Esperamos que este seminário tenha sido uma experiência de aprendizagem válida para vocês. Dirijam-se, por favor, a farmradio.fm para obter mais recursos e para que leiam o nosso guião prático sobre fazer perguntas melhoradas. E caso tenha mais perguntas, pode partilhar conosco por e-mail através do e-mail farmradio.org. Então, também poderá falar com os oficiais locais da Farm Radio. Encorajamos também que partilhe conosco o que aprendeu com os outros a nível regional, local, nos grupos do WhatsApp locais ou regionais, caso não esteja lá. Então, aguardamos que possa aproveitar as oportunidades da Farm Radio que estão disponíveis, os awards que estão mesmo a terminar quanto às candidaturas na próxima semana. Então, não perca essas oportunidades. Obrigado mais uma vez por ter acompanhado este seminário da Farm Radio. Meu nome é Patrick Mpaka. Desejo-lhes uma ótima tarde e adeus.